Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 4, versículo 7. Neemias capítulo 4, versículo 7. Nós estamos com um número bem reduzido. Muitos dos nossos irmãos estão viajando, estão aproveitando o mês de janeiro, o mês de férias, estão fora, Estão aí descansando, mas você veio aqui nessa noite cultuar a Deus, e certamente Deus tem um recado para o teu coração, certamente Deus tem algo a falar com você. Por isso abre o teu coração para que Deus possa ministrar na tua vida nessa noite, pelo poder da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo dele, porque a palavra é do Senhor e a obra é do Espírito do Senhor sobre a tua vida. Então abre o teu coração em nome de Jesus para receber essa palavra. Neemias capítulo 4, versículo 7. O texto será aí introduzido para que você possamos ler todos numa mesma versão. Mas nós vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler junto? Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor possa ministrar aos nossos corações pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. O tempo era de reconstrução, o tempo era de início e reconstrução dos muros de Jerusalém. Alguns domingos e alguns dias nós temos falado sobre é tempo de recomeçar, Porém o contexto em que nós lemos nessa noite não é um tempo de recomeço, porque Neemias já havia recomeçado. O tempo era de avançar. O momento, em contexto aqui, era de avançar na reconstrução dos muros. A história diz que Neemias foi um dos líderes levantado para trazer de volta o povo de Israel que estava cativo à Babilônia, e responsável por reconstruir uma parte da história desse povo, iniciando pela reconstrução dos muros de Jerusalém que estavam quebrados, que estavam caídos. O texto diz que Neemias inicia esta obra depois de perceber a situação que Israel estava, depois de perceber o grande declínio da nação de Israel. Neemias decide reconstruir os muros que estavam quebrados. Os muros representavam a fragilidade da nação os muros quebrados representavam a fragilidade da nação de Israel diante da força do adversário, porque o muro era algo que auxiliava na proteção daquela cidade. E eu quero pensar com você hoje, a partir desse texto, que o tempo é de avançar. Nós temos falado que é tempo de recomeçar, e agora eu quero dizer para você que o tempo é de avançar. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado? Eu já disse, eu faço isso para que isso possa fixar a sua mente. Diga assim, é tempo de avançar, é tempo de seguir em frente, é tempo de trabalhar, é tempo de fazer a obra do Senhor. Há pouco minuto nós cantamos: vamos, irmãos, enquanto é dia, vamos com força trabalhar, vamos à frente, vamos avante. É tempo de seguir em frente, é tempo de não olhar para trás, é tempo de não ficar parado, é tempo de prosseguir. Porém tem algo que você precisa saber, e é algo assim, não tão bom como a proposta de avançar, mas o que eu quero dizer também a você,
que há pessoas que não desejam que você avance. Há pessoas que não querem ver você avançar. Há pessoas que não querem ver você se desenvolver. Há pessoas que não desejam ver você seguir em frente. Há pessoas que não querem ver as coisas acontecendo na sua vida. As pessoas que não estão desejosas de ver a igreja avançar. Talvez as pessoas não estejam nem no meio de nós. Talvez sejam pessoas que não façam parte da igreja, mas a grande verdade é que há pessoas que não têm interesse nenhum de ver a igreja avançar, de ver a igreja seguir em frente, de ver a igreja iniciar com o seu propósito, ou de continuar firme naquilo que Deus tem proposto a nós. O grande desafio é avançar. Mas assim como na história da reconstrução dos muros de Israel, haviam pessoas que não queriam ver a reconstrução do muro. Havia pessoas que estavam inquietas e incomodadas pelo avanço daquela obra. Havia pessoas que estavam furiosas ao perceber que Deus estava auxiliando aqueles homens em continuar, em seguir em frente. E a história diz que Tobias, e esse nome estranho aqui, né? Sambalate e Tobias, eram estes homens que se levantavam para se indignar diante da reconstrução desse muro. A proposta era de seguir em diante, porém o inimigo não desejava que a obra seguisse adiante. O texto é muito claro, mas quando Sambalate e Tobias, os amonitas, os homens de Asdod, ouviram que a reconstrução dos muros estavam avançando, que as brechas começavam a se fechar, ficaram o quê? Zangados. Os caras ficavam zangados. Os caras, que história é essa? O cara estava lá vulnerável a gente. O povo estava lá dependente da gente. O povo estava lá humilhado. Agora esse povo está se levantando de novo. Esse povo está se erguendo de novo. O versículo 1 diz que quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se, zombou-se dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos estão pensando? Olha a ousadia do inimigo para fazer com que as pessoas deixem de avançar. A história diz que Sambalate e Tobias disseram assim: o que esse povo está pensando que vai chegar aonde? Eles chegaram a dizer assim: esse muro pode até ser levantado de novo, mas basta apenas uma raposa subir nele para que ele caia. O inimigo, ele é astucioso, ele sempre está dizendo: vocês não vão avançar, vocês não vão conseguir alcançar o alvo de vocês. A proposta é de avançar. O capítulo 4 inicia mostrando isso, a reação do inimigo diante daqueles que querem avançar, diante daqueles que querem prosseguir, diante daqueles que têm um alvo, diante daqueles que têm um objetivo. Mas para avançar, queridos, para avançar, nós precisamos fechar a brecha, porque o bichinho aí é feio, não é? Fala a verdade, é feio ou não é? O inimigo é feio, o inimigo, ele é astucioso. Todas as vezes que nós encontramos a palavra brecha no Antigo Testamento, estará ligado, ou esta palavra estará indicando a fragilidade da nação. Uma nação com muitas brechas, um povo com muitas brechas. O muro estavam com muitas brechas, e as brechas são onde o inimigo entra. As brechas são o local onde o inimigo penetra com facilidade. Para seguir, para avançar, é preciso fechar imediatamente todas as brechas. Independente da área que você quer seguir, seja no ministério dentro da igreja, se você quer que o seu ministério cresça, que você siga adiante, você precisa fechar as brechas para que o inimigo não entre com tanta facilidade. Talvez você queira avançar enquanto família durante o ano 2016. O seu projeto é de familiar,
E você tem propósito dentro da sua família, dentro da sua casa. Você quer avançar como família. Você quer avançar como homem de Deus. Você quer avançar no seu projeto de trabalho, no projeto de empresa. Se você não fechar as brechas, o inimigo vai entrar com facilidade e ele vai trabalhar para que a sua obra, para que você retarde em avançar, para que você pare, para que você retroceda e você não alcance o seu objetivo. E quais são essas brechas? Talvez a sua brecha é na área emocional. Você tem algo, seu emocional está abalado, e você se torna vulnerável. É uma brecha que precisa ser fechada na tua vida. Talvez você é alguém que deseja muito fazer a obra do Senhor, muito, durante o ano de 2016, mas você tem algo que te impede de fazer isso. Todas as vezes que você decide pegar na sua Bíblia, o seu WhatsApp dá aquele barulhinho, e o bichinho entra, e você esquece da tua Bíblia. Ou talvez você lembre do programa, da novela que você tem que assistir, e em vez de você ir para o propósito de Deus, para o alvo que você tinha proposto, você abre a brecha, e quando você vê, a sua noite passou, porque você já viu a novela das 6, das 7, das 9, e agora tem, eu acho, até das 11, né? Se não tem, é só você mudar de canal que você vai encontrar em outro canal. E as brechas continuam abertas. E nós não conseguimos avançar em nada. Nós não conseguimos avançar no trabalho. Irmãos, uma das coisas que mais tem feito a juventude de hoje perder o trabalho. Os jovens hoje têm se tornado jovens irresponsáveis por causa do uso de celular em ambiente de trabalho. Muitos jovens têm deixado essa brecha aberta e têm perdido o seu trabalho, o seu emprego. O meio de comunicação, que é uma ferramenta para nós usarmos, para avançarmos enquanto família, para avançarmos enquanto igreja, para avançarmos enquanto pessoa, tem sido brecha para que o inimigo entre e nós não sigamos em frente. Para nós avançarmos, nós precisamos identificar as brechas abertas em nossas vidas e fechar. Sabe, talvez você seja uma pessoa que diz assim: Senhor, no ano de 2016, eu preciso buscar uma maior santificação para a minha vida. Eu quero ser alguém mais santificado. Eu quero ser alguém que tenha mais intimidade contigo, mais relacionamento contigo. Eu quero estar mais no centro da tua vontade. Mas você tem uma fragilidade nas suas conversações. Você tem fragilidade com assuntos que não são assuntos concernentes à vontade de Deus. Você é alguém que faz fofoca. Você é alguém que mente. E à medida que você começa a buscar a santidade, surge um assunto novo, e você entra por este caminho da mentira, da fofoca, do engano, e você abre uma brecha enorme, e o inimigo entra por ela, e ele começa a se andar na tua vida, e você não avança nunca em santidade. Você passa anos e anos dentro da igreja, dizendo: esse ano eu vou crescer no Senhor, mas você tem uma brecha que você não fecha, e o inimigo vem, e ele trabalha nela contra a tua vida, para fazer você retroceder. Neemias estava avançando, e a primeira etapa da construção do muro, o texto diz que a primeira parte da obra, o resultado foi que todas as brechas fossem fechadas. Observa o texto: mas quando o muro já estava, a reconstrução do muro estava andando, estávamos avançando, e as brechas estavam todas fechadas. E aí, quando as brechas estão fechadas, tudo resolvido? Será, pastor Jailton?
Será que depois que as brechas foram fechadas, os problemas acabaram? Eu agora fechei a brecha. Eu fofocava, eu não faço fofoca mais. Eu passava o dia inteiro na internet, eu não passo mais. Eu comia demais, eu estou saindo de perto de gente que come demais, porque o meu alvo é emagrecer, né? Eu preciso de emagrecer, porque eu preciso ter uma vida saudável. Eu fazia fofoca e agora eu saí de perto de gente que faz fofoca. Eu não podia ficar em frente à internet sozinho, porque eu era viciado em sites que me levavam para longe da presença de Deus. Agora eu não faço mais. Então meus problemas acabaram, está tudo resolvido e agora eu só avanço em direção ao propósito de Deus? Infelizmente não. Sabe por quê, querido? Que não? Porque o inimigo, ele continua sendo real. Assim como Sambalate e Tobias eram inimigos reais, que trabalhavam para que a obra não avançasse, Satanás é um inimigo real, que trabalha contra a tua vida todos os dias. E quanto mais você fecha as brechas para que ele não entre, mais furioso ele fica. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está perdendo espaço, ele sabe que ele está perdendo direito. Pastor, então por que eu preciso fechar a brecha? Por que eu preciso fechar a brecha? Porque agora o inimigo não pode ficar cirandando mais na tua vida. Não dá para ficar deixando o diabo fazer de você uma brincadeira, e ele te usando o tempo todo, brincando com você, fazendo de você motivo de piada diante da sociedade, fazendo de você motivo de piada diante da sua família, fazendo de você motivo de vergonha para os que te veem como cristão. Não dá mais agora para ele entrar e ficar todos os dias trazendo problema para o teu casamento, porque as brechas foram fechadas. Mas ele continuará atacando. O texto diz que quando eles fecharam as brechas, o inimigo ficou furioso, mais ainda. E o que fazer então, pastor? Orar. Versículo 8. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Os inimigos haviam se reunido agora para se juntar com força maior para destruir Jerusalém. Há um texto em Mateus capítulo 12, 43 e 45, que diz que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, seja um espírito de prostituição, de mentira, de engano, seja um espírito de avareza, qualquer que for, ele vai para lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Presta atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus diz que Satanás vai continuar o tempo todo lutando contra as nossas vidas. Ainda que a gente mande ele embora, ele vai continuar. Ele vai juntar uma legião de demônios para trabalhar contra a tua vida, para tentar te impedir de seguir em frente, para tentar te impedir de avançar no seu projeto de vida, para tentar te impedir de alcançar o seu alvo. Amados, preste atenção numa coisa: não subestimem. Eu não estou aqui fazendo apologia a Satanás, mas não subestimem a força que tem o inimigo que luta contra nós. Às vezes nós falamos do diabo, mas vivemos como se ele não existisse, e as famílias estão sendo destruídas, porque Satanás tem entrado e saído a hora que ele quer. Casais mentindo um para o outro, casais que escondem a vida um do outro, filhos que caminham dentro da igreja e não honram os seus pais, esquecendo dos princípios e valores do reino, homens que mentem, mulheres que mentem, e o inimigo vai tornando-nos
vulneráveis. A Bíblia diz que os que estavam lutando contra a reconstrução do muro se juntaram, versículo 8, para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Mas veja o que Neemias diz, versículo 9: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para proteger-nos deles de dia e de noite. Nós, porém, oramos. Nós, porém, clamamos ao Senhor. Nós, porém, rogamos ao Senhor para que tivesse misericórdia de nós. Parece que a luta aqui não era espiritual, né? Era terrena. A reconstrução era de um muro. Imagina que você vai lá reconstruir o muro da tua casa, porque o ladrão está entrando e saindo toda hora. De repente o seu vizinho começa a implicar com você, e aí você parte também para a luta corporal com ele. Não. Neemias ensina a maneira diferente, a arma diferente que nós temos é a oração. Querido, às vezes nós estamos passando por problemas e lidamos com os problemas como se eles fossem apenas problemas concernente à vida deste tempo, a vida material, mas nós não enfrentamos os problemas de forma espirituais. A Bíblia diz que Neemias agora começa a orar, a clamar ao Senhor, para que aqueles homens parassem de perseguir eles, para que a obra pudesse avançar, para que a obra pudesse seguir em frente. Paulo, escrevendo no livro de Efésios, capítulo 10, versículo 18, ele diz que nós temos uma arma poderosíssima em nossas mãos. Sabe qual é? Efésios capítulo 10, versículo 18. Efésios 10, não? Efésios 6, 18. Confere se é isso. Alguém leia para mim. Efésios 6, 18. Qual é a ferramenta aí? Oração, oração e oração. Queremos avançar, mas não queremos orar. É só para você ver as reuniões de oração como que se dão. Há poucos dias tinha uma imagem na internet e mostrava-se louvação, e estava lá aquela multidão atrás da louvação, os movimentos gospel. Aí tinha lá oração e tinha 4 pessoas para orar. A igreja que não ora não avança, amados. Eles avançaram porque eles oraram ao Senhor, porque eles clamaram ao Senhor. Paulo vai dizer assim: olha, vocês não lutam contra carne ou sangue, mas vocês estão lutando contra as potestades do reino das trevas. Por isso, entendam, tomais as armaduras espirituais, e a oração é uma delas. Se queremos avançar, precisamos primeiro fechar o quê? As brechas. Depois das brechas fechadas, nós precisamos nos revestir em quê? Em oração. E também precisamos vigiar, para não sermos pegos de surpresa. Nós estamos orando, mas nós não estamos sendo prudentes. Nós não estamos orando, queremos avançar, mas o inimigo mina o nosso projeto de avançar e nos ataca sem que a gente perceba, porque nós não estamos sendo vigilantes. Nós não estamos sendo vigilantes, nós não estamos parados para orar. O que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8? Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, então nós temos um adversário, não é isso? Anda em derredor fazendo o quê? Buscando a quem possa. Meu irmão, se você não orar e vigiar, você será uma presa fácil para Satanás.
É Bíblia, a palavra diz isso. Vigiai, sejam vigilantes, sejam sóbrios, porque há um adversário tentando destruir você, a sua casa, a sua família, a sua vida pessoal, os seus projetos, impedindo de você de avançar. Vigiai. O texto diz que Neemias avançou na obra, porque ele colocou o quê? Versículo 9: oramos o nosso Deus, colocamos guarda para nos protegermos deles dia e noite. Ele orou e ele vigiou. Ele vigiou, está aí o texto. Nós oramos, mas nós também colocamos guardas para nos proteger, para vigiar. Esse bichinho aí é vigilante. Já viram a história desse bichinho aí? Fica todo mundo lá se alimentando e umzinho fica lá, né? O zoinho, ó. Assim que ele vê o inimigo, ele dá o alerta e todo mundo bate em retirada para fugir da fúria do inimigo. Porque se eles ficarem de cabeça baixa, comendo, o inimigo vai vir. O tempo é de avançar, irmãos, mas é necessário fechar a brecha, é necessário tomar posse da arma que é a oração, é necessário ser vigilantes, é necessário congregar-se, é necessário congregar-se. Congregar aqui é no sentido de unir-se, de estar junto. Olha o versículo 19 e 20. Vamos lá para o versículo 19 e 20 do capítulo 4. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós, e o nosso Deus lutará por nós. Aleluia. É necessário congregar, é necessário unir-se. Neemias olha para o povo e fala assim: olha, nós temos um grande projeto, nós temos um grande alvo, nós temos que reconstruir o muro, porém nós sabemos que nós trabalhamos no dia a dia longe um do outro. É como se Neemias falasse assim: olha, vai acabar o culto aqui e você vai, o Miro vai pegar o caminhão e vai lá para Belo Horizonte. Outro vai pegar o ônibus amanhã e vai lá para o bairro Aeroporto. O Jotinha vai pegar o carro dele e vai trabalhar lá perto do Córrego dos Monos, longe um do outro. Mas nós temos uma grande obra e temos um objetivo juntos. Juntos. Então, queridos, prestem atenção ao som que vocês ouvirem. Vamos congregar, vamos juntar-nos novamente, vamos unir força, vamos nos organizar. Sabe por quê? Porque junto, quando estivermos juntos, no mesmo propósito, no mesmo ideal, Deus lutará por nós. O tempo é de avançar, irmãos. O tempo é de avançar, mas o inimigo vai fazer de tudo para tirar você do foco. O inimigo não quer que você avance. Lembra o que eu disse no começo? O tempo é de avançar, mas há pessoas que não querem que você avance. Há inimigos que não querem que você avance. Há inimigos que estarão incomodados ao perceber que as coisas estão indo. Capítulo 6 vai mostrar que Sanbalat e Tobias não desistiram de tirar Neemias do foco. Não precisa ler agora, mas por muitas vezes eles mandaram mensagem a Neemias dizendo assim: Neemias, a gente quer falar com você, sai do meio dos outros aí, vem aqui falar com a gente. Eles queriam tornar Neemias vulnerável a eles.
O inimigo, ele faz isso o tempo todo. Ele quer tornar você vulnerável a ele. Ele diz assim: olha, sai do meio dessa gente crente aí. Para de se reunir com esse povo, porque esse povo não vai chegar em lugar nenhum. Venha cá que nós queremos ter uma conversa contigo. O inimigo faz propostas para tirar você do foco. E a Bíblia diz que Neemias recebeu aquele recado por diversas vezes. Mas Neemias sabia que ele não podia perder o foco. E o foco de Neemias era reconstruir os muros quebrados. Ele não podia retroceder, ele não podia voltar atrás. Mas sabe o que é legal de tudo isso, querido? Que quando nós temos um alvo, quando nós entendemos que temos um inimigo, mas fechamos as brechas, quando nós temos um inimigo, mas nos revestimos pelo poder da oração, quando nós nos tornamos vigilantes, quando nós nos unimos como congregação, o inimigo reconhecerá o que Deus está fazendo no meio de nós. Vai chegar um tempo, se você estiver firme, se você continuar firme, que o teu inimigo vai olhar e vai dizer assim: realmente Deus está trabalhando na vida, na casa deste servo dele. O inimigo vai precisar reconhecer que verdadeiramente Deus é quem está no controle de todas as coisas. Versículo 16, Neemias alcança o alvo. Capítulo 6, quando os nossos inimigos souberam. Vamos voltar no 15. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todo o povo ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com auxílio de Deus. Todos ficaram temorizados, porque entenderam que neste lugar havia a presença do Deus de Israel. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo é de avançar. O inimigo é real. Assim como Tobias e Sambalate eram reais inimigos da nação de Israel, de Neemias, você tem inimigos que trabalham contra a tua vida todos os dias. Assim como aqueles homens investiram forte para que Neemias, junto com aqueles que ele liderava, perdesse o foco daquela obra, o inimigo vai trabalhar todos os dias para você se desviar, para você perder o foco, para você perder o alvo que Deus tem proposto para a tua vida nesse ano de 2016. O inimigo vai dizer que a obra que você vai construir será uma obra frágil, fácil de ser derrubada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você permanecer firme e crer naquele que te chamou para essa obra, o inimigo reconhecerá o Deus da sua vida. Eu quero que você nesse momento feche os teus olhos e coloque o teu coração na presença de Deus. Avançar é necessário quando temos um alvo. Avançar é necessário quando temos um objetivo. Eu não sei em relação à sua vida pessoal, qual é o seu alvo, para que você continue seguindo em frente e não pare jamais. Mas é necessário um alvo. Neemias tinha um alvo muito claro. O alvo de Neemias era reconstruir, fechar as brechas daquele muro, impedir que o inimigo se andasse dentro de Israel, fazer com que a nação se tornasse uma nação mais forte.
Talvez você esteja precisando de fazer com que os muros da sua casa sejam mais fortalecidos, muros dos relacionamentos, para que os relacionamentos não sejam tão vulneráveis. Talvez o alvo da sua casa, do seu lar, seja a sua vida espiritual, porque você não quer que a sua vida espiritual seja mais tão vulnerável, mas você quer ser alguém firme, constante na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, amados: não se preocupe com a investida que o inimigo vai fazer contra a tua vida, mas confie no Deus que te chamou para essa obra. O nosso objetivo como igreja, nós temos um alvo de 2016, nós temos um alvo proposto, e o alvo de 2016 é que Cristo seja o centro da nossa vida neste lugar. O nosso alvo é que a essência da nossa estadia aqui seja a presença, a manifestação da glória de Deus. E o nosso objetivo é alcançarmos vida para o reino de Jesus Cristo. O nosso propósito, o nosso alvo como igreja é que cada membro desta igreja se disponha a gerar um novo discípulo em Cristo Jesus. Se você entendeu esse alvo para a tua vida, se você já se desafiou a cumprir esse propósito, em nome de Jesus, não retroceda, não recue, não desista. Creia que se Deus deu esse alvo a você, você será um instrumento dele, assim como Neemias foi instrumento para auxiliar a nação a reconstruir os muros quebrados. Você será um instrumento de Deus para auxiliar outros que estão com os muros quebrados a serem reconstruídos na presença do Deus de Israel. Por isso, em nome de Jesus, não retroceda, não perca o foco, não perca o alvo, não deixe o inimigo ficar entrando e saindo a hora que quer. Feche as brechas, ore ao Senhor, vigie e congregue, une-se à sua igreja, a esse chamado, a essa missão, porque o nosso alvo é Jesus Cristo, e a nossa esperança está em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Pai de amor, de graça, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Deus santo, santo, santo é do teu nome. Nós estamos aqui, Jesus, diante da tua presença, e sabemos, ó Deus, que há inimigos, ó Pai, trabalhando contra nós todos os dias. E assim como Neemias clamou ao Senhor para que a força do inimigo fosse desfeita, nós clamamos neste lugar para que o inimigo não tenha nenhum privilégio neste lugar. Nós fechamos todas as brechas, ó Deus, para que o inimigo entre nesta casa, e que todo espírito de pecado bata em retirada em nome de Jesus, para que se manifeste o propósito do Senhor, o querer do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as brechas que outrora estejam abertas, para que o inimigo possa cirandar, produzindo-nos, ó Deus, contenda, discussões, divisões, facções no meio da tua igreja. Que todas essas brechas sejam fechadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos vigilantes e santificados, para que possamos alcançar o nosso alvo, que é testemunhar do amor do Senhor para essa comunidade. Que o nosso alvo seja o Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, para que possamos alcançar os nossos objetivos, em nome de Jesus, amém e amém.